De cá, tudo bem com vocês? Após algum tempo, estamos de novo com as nossas lives queridas, com os testemunhos, né? Que contém o mapa da saída mais rápida possível do deserto. Hoje nós vamos estar com a irmã Base e no momento em que eu aguardo ela chegar, eu vou fazer uma coisa que eu quero que vocês também façam, por gentileza, pois é um assunto de extrema importância para as famílias, né? Para pais, mães que passam pela dificuldade de descobrir que a infância de sua misturinha foi saqueada, ou que já passaram por isso, né? E muitas vezes não sabem como sair de tal situação. Então, para isso que eu carinhosamente encontrei a irmã Base e ela vai estar aqui testemunhando o que houve na vida dela e o que Deus fez na vida dela. Vocês vão gostar. Eu já vou chamar ela aqui e, por favor, passa o aviãozinho para os seus contatos também, tá bom? Irmã Base, eu já estou todo inteiro também. Irmã Base, eu já lhe chamei. Só falta a senhora aceitar o humilde convite para aparecer na live. É, gente. Irmã, a senhora precisa aceitar. Tá tudo bem? Eu vou tentar enviar outra vez. Oi, Liana, tudo bem? Shalom, bom dia. Agora sim deu certo. Shalom, boa tarde, irmã, Ah, tudo é boa bem? tarde, Para tudo cá é boa bem? tarde, para a senhora é bom dia, né? Verdade. Nossa, bem-vinda a essa live. Muito obrigada por a senhora ter respondido, anotado um tempinho para compartilhar com os pequenos milagres das bandas de cá, o que aconteceu na sua história, né? Que foi uma história muito profunda, mexeu com toda a sua pureza e foi um processo muito difícil, mas graças a Deus que é testemunho. E que Verdade. hoje muitas pessoas vão estar não só ouvindo o que aconteceu, mas também anotando, que a gente até pede, né? Quem tiver por aí, por favor, já pega sua garrafinha de água, seu cafezinho. Já estou aqui com meu café, com a minha água, com a minha prancheta, pois a gente não é sábio que não possa aprender mais um pouquinho com a outra, não é verdade? Para Exatamente. anotar, fazer em casa, né? Essa irmã Base, ela vai dar assim, muitos sinais, muitas pistas de como as crianças elas agem após a gente teve que dar um nome para não cair a live da gente, né, gente? Uma infância Verdade. saqueada, vocês estão entendendo, gente? Amém. Amém? Amém. Então, irmã, assim, eu vou deixar que a senhora se apresente, né? Que a senhora fique fica à vontade. Imagina que a senhora está na minha sala, nós estamos conversando, tomando aquele café. E as outras manas estão com a gente aqui também, né, ao redor da mesa, aprendendo para praticar na casa delas o que a senhora tem para falar. Amém. Eu cumprimento a todos, boa tarde, né? Bom dia, talvez já chegando boa noite, né? Em alguns lugares. E é, sim, Eu agradeço a honra do convite, minha amada, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você está sendo um canal de bênção para muitas vidas aqui, a para muitas senhora mães. também, Muito principalmente a obrigada, senhora. muito obrigada mesmo. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Eu desejo saber como que está o meu som. O meu som está bom? Tá ótimo. Amém.
Tá ótimo. Amém. Eu já estou bem à vontade mesmo. Na verdade, é a primeira vez que eu falo sobre isso assim, né? Eu sempre contei o testemunho bem por cima, mas sobre isso é a primeira vez. Olha, aí já vai abrir espaço para escrever livro, né? Amém. Já para mentorar pais e mães mais tarde. Gente, eu já estou querendo dar spoiler das coisas aqui, meu pai. Vamos deixar esse assunto mais para frente, para pé do final, né? Para conclusão. Mas, gente, vocês precisam escutar ela e precisam passar essa live para outras pessoas. Aproveita que é grátis. O Instagram não está cobrando ainda. Meu É Deus. grátis e assim, e de verdade, tudo que ela tem para falar, vocês anotem aí, às vezes, por exemplo, né, irmã Base, a gente não lembra, mas o corpo dá sinais. Se vocês perceberem, mesmo depois de adultos, alguns sinais, calma, que lá para o final tem solução. Mas continue, irmã Base, de onde que a senhora é, para o pessoal aí lhe conhecer melhor. Amém. Eu sou do Brasil, sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Eu era do ABC, né, da Grande São Paulo. Nasci em São Paulo, fui criada com os meus pais em São Paulo e depois eu me casei e vim para cá, para Mogi das Cruzes, morar com meu esposo. E na verdade nós tivemos uma infância bem difícil, né, com muita dificuldade, porém uma infância maravilhosa em relação aos nossos pais. Os meus pais sempre prezaram muito o casamento e a família, apesar de não conhecerem ainda, de não servirem a Deus, eles sempre prezaram a família, né? Então, o meu pai foi um pai maravilhoso, a minha mãe, né? Meu pai já descansa no Senhor. A minha mãe, graças a Deus, o Senhor tem acrescentado os anos de vida dela e ela está bem, está com saúde. E então nós sempre tivemos todo esse amor, esse apoio, esse carinho. E eu quero dizer para as pessoas que não acontece somente em lares desestruturados, não. As Não, pessoas são equivocadas sobre isso. A maioria dos lares, até lares bem estruturados, porque na verdade aquela pessoa que o abusador, né? O abusador, na verdade, ele se aproxima de uma forma muito. muito sutil. Então, são pessoas que jamais você vai imaginar, né, de onde está vindo ali a intenção, a má intenção. A gente não imagina de onde vem a intenção. O saqueador da infância. Vamos botar esse nome. Exatamente. O saqueador É, da inocência. sim, sim, exatamente. Então, primeiro ele vai se aproximar da família. E muitas às vezes ele pode ser da família. É Pode, forte, mas eu pode. preciso falar Eu isso. também preciso. Eu, a senhora sabe, algumas pessoas já sabem aqui, muitas vezes é da família. Não é que só vai ser 100% da família, dos amigos, da vizinhança, do Sim, vovô. Não, é do convívio muitas vezes, mas pode ser que também ocorra, né? sim, De outros lugares exatamente. também. Sim. E às vezes também um padrão que todos falam, né, que geralmente também segue do sexo oposto. Nem sempre também é assim. Não, Nem sempre é assim, né? E inclusive quando eu comecei eu não sei quanto tempo que a gente tem, assim, se eu fique à falo. vontade, Amém. mas fique muito à vontade. Deixe que o Senhor te use, porque nós precisamos combater esse Amém. tipo de situação dentro dos lares. Nós Sim, precisamos, nós precisamos fazer o que a Bíblia fala, procurar sabedoria. Sair daquele verdade. centro, daquele povo que perece por falta de conhecimento, nós não seremos mais a partir de hoje. Verdade. Verdade. E
o Espírito Santo ele está me levando a algo que aconteceu quando eu comecei a aparecer um pouquinho aqui na internet, né? Porque na verdade também não foi algo que veio da minha parte, aparecer, falar, né? Eu sempre fui, procurei me esconder, e eu creio que isso também vem do abuso, porque nós temos medo, né? Na verdade, nós crescemos, ainda que nós superamos, nós temos medo de qualquer tipo de abuso. Nós ficamos assim tão frágeis que a gente fica com medo de abuso na amizade, que alguém esteja se aproximando, qualquer pessoa que se aproxima da gente, a gente já pensa que a pessoa quer tirar algum tipo de aproveito da gente. E aí você para e fala, calma aí, eu não estou mais naquela situação que eu estava antes. Essa pessoa, ela só quer conversar, ela só quer dar um bom dia, ela só quer dar um oi. Mas qualquer pessoa que se aproxime, seja na rua, no mercado, em qualquer lugar, a gente sim já liga um estado de atenção e de alerta. É impressionante isso, gente, é muito É forte. trauma, né? Infelizmente Sim, é trauma. sim. E aí, quando você vê que não é, aí você sim, você baixa aquela guarda da defesa. Por isso que eu falo assim, antes da gente julgar uma pessoa que é orgulhosa, nós temos que entender que o orgulho, ele é um escudo. O orgulho, eu aprendi isso, porque eu lutei com esse principado, né? Que é o principado de Leviatã, né? Que ele é um principado que ele é o pai dos orgulhosos. E quando você é ferido, machucado, a primeira coisa que você coloca na sua mente, nunca mais na minha vida eu vou depender de ninguém. Então nós mesmos nos excluímos para não aceitar ajuda. Tem gente que fala assim, eu não preciso de ninguém, né? E quando você não sabe, você pensa que a pessoa é ruinzinha, Sim, mas mal sabe o que, que tem por detrás dessa frase, sim. né? O que, que se passou para hoje ela dizer isso? É. Nossa, é forte. Fiquei emocionada. Eu fiquei E nós emocionada vamos porque julgar? é Nós não vamos, verdade. irmã, de verdade, olha, quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, se conecta com pessoas, ouve casos reais, o seu tique, o seu teco espiritual e emocional, psicológico, já começa a pensar sobre a empatia, não porque a pessoa é rude, mas Sim, em localizar o que está escondido para que essa luz volte a brilhar, é verdade, é não verdade. é? É, Que Deus, assim, muitas vezes, quando ele quando ele te traz para dentro do ventre da sua mãe. O propósito dele é um, mas aí nós temos o inimigo das nossas almas sim, e ele quer dar uma desviada no propósito, se possível, no fim, dar fim a este propósito. Aí precisa ter pessoas com empatia, como a senhora que já passou por isso, infelizmente, para hoje sim, olhar com outro olhar e levar cura onde precisa de cura, o afeto que essa criança, vamos dizer assim, ela deixou de querer, porque ela não acredita mais em afeto, porque o afeto que muitas vezes o saqueador deu verdade. para ela Sim, foi de uma forma tão horrorosa que ela pensa, não, gente, qualquer passada na minha cabeça aqui, um carinho aqui, é verdade. E mas na continua. verdade, esse orgulho, na verdade, ele é um grito de socorro. Vão anotando aí, gente, vão É, anotando aí ele é um grito de socorro. todos os efeitos, vai anotando, porque ao longo da conversa a irmã vai soltando os efeitos que ela Amém. vai lembrando. Sim. É que, na verdade, nós estamos falando assim. Quem tinha que proteger, não protegeu. Quem tinha que guardar, não guardou. Mas, na verdade, não é bem isso. Porque, assim, eu até me lembro que minha mãe sempre falou assim para mim, assim... eu vou começar do começo, né? Vamos começar do começo. É, Nós brincávamos, eram duas casas em uma. E era uma casa no quintal de baixo e era uma casa no quintal de cima. Casa muito grande, meus pais trabalhando e o portão aberto, com acesso. Mas a minha mãe sempre ficou em alerta. Mas sabe aquele
momento daquela mãe que ela fica assim, 100% em alerta, e o minuto que ela vai lá ver como que tá o fogo, a comida no fogo, a panela, alguém vem e aproveita dessa oportunidade, alguém que já sabe a rotina, que sabe o horário do almoço, Ó, que sabe que a pessoa está preocupada com a panela. Então, nesse período, uma pessoa que já frequentava, que entrava e saía, foi um momento que essa pessoa chegou para mim. Eu era tão inocente, né, que eu brincava com os gatinhos, brincava de boneca, que quando aquela pessoa veio para querer tocar, eu não vi maldade naquilo, porque eu não percebi o que estava acontecendo. E quando essa pessoa veio para tocar, e aí essa pessoa foi mais, mais rude, e aí ela falou: se você falar, você morre e os seus pais também. Toda a sua casa vai morrer. Então, para uma criança que ama os seus irmãos, ama seus pais, é colocada uma mordaça na boca. E essa mordaça, ela não é só o, ali a, o saqueador, né? A investida do saqueador para você ficar quieto. Essa mordaça, ela é espiritual, é isso que eu quero dizer para vocês. Porque o inimigo está por trás de tudo isso. Então, aqui é um problema, envolve corpo, alma e espírito. Nós somos trinos, né? Seres tricotômicos. É corpo, é alma e é espírito. Então, tudo isso está sendo afetado ao mesmo tempo. Não é só físico. E quando essa pessoa tocou, ela fazia alguns cortes e me oferecia, né? Aí ao inimigo. E quando ela me oferecia ao inimigo, o meu estado de medo era grande. E quando eu entrava num estado de medo muito grande, ele aparecia e eu via ele. Porque dizem que pelos estudiosos, o corpo da criança ele solta uma substância que oxida a adrenalina e modifica o nosso sangue. E modifica o nosso sangue, né? Eu não posso falar nomes aqui, mas modifica o nosso sangue. Nós entramos num estado de pavor e extremo medo. Então, quando ele chega, nós ficamos ali parados, sem, gente, sem conseguir como que fala? Desculpa, tá me faltando as palavras. Sem conseguir. sem conseguir reagir, né? Isso, sem conseguir reagir. E eu via quando ele chegava para recolher a minha energia, para recolher aquilo que estava sendo oferecido para ele. Ele chegava, eu via ele. Eu não esqueço disso. Então, aquilo me causava um extremo pavor e medo e mexia com todo o meu corpo. É muito forte isso, gente. Isso é muito forte. Isso é algo muito que as pessoas não falam. E isso aconteceu dia após dia e foi acontecendo. E o que que acontece? Eu não poderia falar para os meus pais, né? Porque também, assim, tinha uma ameaça e a gente não sabe o que que as pessoas elas podem fazer de fato, né? E depois essa pessoa caminhava tranquilamente e almoçava na casa da senhora. Não chegava assim a ficar, né? Mas passar. Não chegava a ficar, mas passar. E isso aconteceu por mais de um ano. E eu já falava com Deus, que eu era criança, eu tinha 7 anos, e eu lembro que à noite eu sempre tive a visão aberta para o mundo espiritual. Então eu via anjos e via demônios. E via muitas pessoas andando no quarto e eu não sabia do que se tratava. O meu mundo espiritual ele já era aberto. Então eu creio que até por isso que eu cheguei a vê-lo, né? Por causa da minha da visão aberta. Mas até aí eu não entendia como eu ficava com muito medo de ver ele, que ele viesse à noite
Então eu ficava segurando a urina na cama para não levantar Outro, para fazer xixi. mais um sinal, gente. A criança antes não fazia Sim, e agora é bom anotar, sabe? sim, verdade. E aí eu ficava segurando e eu ficava com medo de ir no banheiro. Eu já sabia que eu ia apanhar no outro dia, que eu ia levantar, eu ia apanhar porque o colchão estava molhado, tudo, mas eu não poderia falar o que estava acontecendo para os meus pais. Então eu preferia segurar. E eu tinha mais medo de levantar e ele me pegar, eu achava que ele ia me pegar e ele ia me levar embora. O inimigo, não a pessoa, né? O inimigo, né? E, então eu fiquei com medo, porque ele me oferecia para aquele homem, né? Alto, com aquela capa preta, com aquela cartola, com aquela gola vermelha. E, Era o irmã, parece próprio. aquele lá que eu lhe contei. Sim, é ele mesmo. Inclusive fazendo libertação em alguns lares, ele veio, né? Ele apareceu para mim, né? Para tentar me impor medo, né? Porque eu entrei naquela casa para fazer libertação e mas eu continuava, eu falei, não, eu vou ficar aqui na libertação e eu vou até o fim. Mas ele veio ainda, né? Para tentar Olha, me colocar medo. É. E aí eu comecei a desenvolver um problema muito grave, porque você segurar urina, né? Não ir no banheiro, você começa a ter um problema, principalmente nós que somos mulheres, né? E aí eu comecei a desenvolver problema, eu já tinha outros problemas, né, de saúde que eu não vou entrar, porque senão vai ficar muito, vai ir para um outro lado. Mas esse era um sinal, né? Eu tinha pânico, eu tinha muito pânico. Outra coisa, eu desenvolvi um medo muito grande do escuro. anota, gente, mais um efeito. Sim. Eu desenvolvi um medo extremamente, assim, um medo muito grande, que ele durou até a minha conversão. Irmã, a senhora desenvolveu também a rebeldia? Não porque eu já apanhava muito, né, por causa do xixi, né, que eu fazia xixi na cama. E então como eu apanhava, eu peguei, eu falei assim, não, eu já tinha medo de apanhar, né? Dava nem Então, assim, tempo de ser rebelde, não dava tempo, é. E como eu fiquei muito, porque eu tem falei, criança que desenvolve uma rebeldia. é, Ah, dorme hoje um anjo, amanhã acorda o cão, e os pais não pensam que é da carne, muitas sim, vezes, inocente, vai corrigir na carne, o que aumenta mais ainda a ira da criança. verdade, Hum, verdade. O que eu percebi, assim, que as pessoas que a gente vai conhecendo, né, e as pessoas, até pastores, né, autoridades falam para mim, tem uma pessoa na igreja que ela é muito rebelde e ela não se submete a nenhuma liderança. Não se submeter a nenhuma liderança é um caso de uma pessoa que foi abusada. sim. É um sinal claro de uma pessoa que foi abusada. E eu até falei para essa liderança, eu falo assim, essa pessoa ela não é ruim. O senhor já conversou com ela se ela foi abusada? Ah, não, é porque é a natureza. Eu falei, não é a natureza dela. Uma pessoa que não se submete a nenhuma liderança é porque ela acha que ela vai ser amarrada, ela acha que ela vai ser abusada, ela acha que ela vai ser forçada a fazer uma coisa que ela não quer, pelos pais, pelo esposo, pela sua liderança no seu trabalho, pela liderança na igreja. Às vezes também combina com uma criação muito rígida, Sim, né? A- É também uma forma de abuso, não é? Só que muito. muitas vezes, sabe o que que eu percebo, irmã? É que nem todo pai, nem toda mãe sabe, eles só que é abusivo, eles só passam para frente o que eles aprenderam. Ah, é assim que corrige, ah, é assim que fala quando erra, é assim que não sei o quê. Você entende? Hoje eu vejo dessa maneira, mas porque eu já passei assim, por ter sido a filha e depois ter sido a mãe. E aí, quando eu fui me deixar ser ensinada por Deus, foi que ele foi abrindo a minha visão espiritual, Que né? lindo, viu? É, É, então, assim, teve um episódio aqui em casa
que eu disse assim para o Senhor: não é possível que eu não tenha uma outra forma de corrigir, que não seja só o famoso chinelo das antigas, É né? verdade. Eu falando para Deus, tem que ter alguma coisa, porque a gente lê muito assim, que a gente tem que ler na Bíblia, que a gente tem que corrigir para não ir para o inferno, né? É, Só que esse corrigir dá pano para muito chinelo, na nossa época era o cipó, era o chicotinho, essas coisas assim, né? E aí claramente eu ouvi Deus falando para mim: minha filha, quando ela quando ela ficar assim, querendo ficar rebelde, mas assim, o rebelde não era assim de responder, é aquela que mata tu na unha, que tu manda fazer as coisas e não vai. E aí tu já vai ficando aflita, porque tu já pediu tem 1000 anos. Aí meu Deus. combinando com toda a dinâmica da casa, que você tem que dar conta, e como assim essa filha tá rebelde, isso, aquilo, outro. Então, aquele olhar assim, sabe, de Sim, ódio em cima de você, meu Deus. aí qual pai, qual mãe que vai se sentir respeitado numa hora dessa? Não, você está com falta de respeito comigo. E aí, quando a gente não entende do mundo espiritual, recorre ao chinelinho. Verdade. Sabe o que Deus disse assim, quando tiver desse jeito? Ora na cabeça dela. Aí eu, Sim. mas só isso? Então, eu fiquei até assim, né? Falei, será que eu escutei direito? É, Ora na cabeça dela. Tipo assim, tu vai já ver o que que tem por detrás disso aí. meu Deus. E paz, minha senhora, eu vi o que tinha por detrás daquilo. Meu Disse, ah, aí como a gente não quer que as outras irmãs fiquem no deserto, irmã, pega chinelo não. O melhor chinelo é oração. Bote a mão na cabeça e ore. Verdade. Mesmo que a Glória a senhora Deus. esteja com vontade É, de corrigir, primeiro passe pela triagem espiritual. Aí tudo vai se acalmar, vai te obedecer, não se preocupe amém. não. É verdade. Então, mas esse, por exemplo, é um exemplo que aconteceu na minha casa. Sim, Deus veio e me disse: olha, eu orei e vi o que estava por meu detrás. Eu Deus. vi, É. falaram para mim o que que falavam no ouvido delas. Gente, é, É, teve um episódio aqui, a menor era a mais obediente de todas. Nasceu para apaziguar um caos que por aqui estava instalado. Eu não estou cortando a irmã. Eu estou querendo, imagina. eu estou interagindo porque a senhora tem um assunto que, junto com o meu, a gente leva conhecimento para essa turma aí. Verdade, com certeza. E nessa situação toda, ela era a mais obediente de todas, a caçulinha. Pequena. Belo dia eu faço uma sopa só para nós duas, a gente senta à mesa e de repente ela ficou assim: não, eu não vou fazer isso. Aí eu estranhei. Falei: acho, minha filha, está acontecendo alguma coisa? Como ela já era ensinada, nossa, depois do que aconteceu na primogênita, eu passei a virar professora dentro de casa, que eu já te contei isso no privado. Sim. Então ela já sabia o que que era a voz de Deus e o que que não era. Ah, Já. Aí ela disse assim: mamãe, tem uma voz falando bem aqui no meu ouvido que é para eu pegar essa tigela de sopa quente e jogar na sua cara. meu Aí Deus. eu disse: foi. Gente. Menina, eu já estava por aqui nos meus limites Ah, com o inimigo das nossas almas, né? sim. Eu disse: pô, minha filha, pois agora eu vou te ensinar a botar ele para correr daqui de casa. Você quer aprender? Quero. Botamos para correr na oração. Sai, em nome de Jesus. Você é proibido de falar comigo. E fui falando. Saia daqui de casa em nome de Jesus. Aqui você não tem vez, você não tem autoridade dentro deste lar. Só você ver. Isso foi uma Gente. das coisas, por É, exemplo. A, é o- verdade. a outra do nada, a do meio do nada, a gente chegou do culto, irmã. E, e aí eu vi que o pai não brigou, porque aqui em casa, sejamos honestas.
a que briga sou eu com elas. Sim, Assim, que mais exorta, que mais isso, que mais aquilo. Ele é mais o paz e amor, sim, beijinho, fala mansa. E a brasileira sim, que é diferente. Falei, gente, sim. pelo amor de Deus, tem a hora do falar mansa e tem a hora do dizer pelo amor de Deus. Não tá certo esse negócio. Verdade. Ora, e aí, de repente, eu tô aqui tomando meu cafezinho pós-culto, né, relaxando. Lá vem ele, amor, vem cá, vem me ajudar, vem aqui que você precisa orar na cabeça da Laura. Ah, Urgente. Eu disse, mas o que que foi? Ele estava assustado? Alemão, né? Estava aprendendo a ver umas coisas. ah, Aí o que que eu na calmaria, no meu cafezinho, o que que foi? Aí ele disse assim, você precisa ver. A Laura, ela tá diferente, a cara dela tá estranha. sim, E aí tava lá, assim, meio assim, eu disse, menino, tu já ouviu falar que tu é pai dela e tu tem autoridade espiritual sobre a vida da tua filha? sim. Bota a mão na cabeça dela e ora, garoto. É. Aí ele disse, não, você tem que vir, ele todo nervoso, né? Você precisa vir. Aí eu, hum, era uma oportunidade dele. Mas tudo bem, eu vou ter paciência que o bichinho tá aprendendo. Bora lá. Ah, Cheguei, ela já estava mais calma, estava no quarto, não estava mais no banheiro. E aí eu perguntei, minha filha, o que foi que aconteceu? Porque eu vi que ele não brigou com ela. Ele realmente não brigou, ele não exortou. Ele falou alguma coisa naquela fala mansa de alemão que ele tem. Aí, aí ela disse assim, mamãe, quando o papai estava falando comigo, teve uma voz que veio no pé do meu ouvido, assim, uma voz igual como se fosse de monstruosa, assim, aquelas, um tipo voz de meu como que eu Deus. calculei como voz de quem de filme de terror. E Hum, era masculina e falava no pé do ouvido dela, assim, meio que na mente dela, dizer assim, tá vendo? E isso não era só nesse dia, não, sim, era toda vez que a gente tinha que exortar ou pedir alguma coisa, aquela voz dizia assim, tá vendo como teus pais não te amam? meu Se Deus. eles te amassem, jamais eles fariam isso com você. E aí, Gente, por causa dessa voz, do que estava sentindo como criança, ela acreditava. E então, a solução era ficar, tipo, não gosto de você. Não com essa, entendi. não com essas palavras, mas com a cara, com o jeito de te olhar, Meu não te querer por Deus. perto. Eu falei, foi. Pois vinha cá, menina. Orei na cabeça dela, vi no pé do ouvido dela, falei: Você é muito amada, sai. Eu comecei a expulsar, sai coisa ruim. Não manifestou nem nada, não. Isso. Sai de perto da minha filha, sai em nome de Jesus. Menina, a gente aprende a ter umas autoridades. Sim, verdade. Ainda mais quando é na nossa casa. E ainda, sim, ainda mais quando é na nossa casa. E olha, eu vou te falar, a Alemanha foi a minha escola no deserto. Porque Meu sem Deus. ninguém por perto, eu precisei realmente me firmar na fé que eu fui criada e botar e me enfiar com a cara na Bíblia, nos livros, nos testemunhos, anotar. Eu anotava, irmã, o que as outras mães que passaram por tal e tal problema, o que elas faziam? Eu digo, eu vou fazer aqui em casa também. Então, por isso que testemunho é também uma forma de a outra pessoa que está nos ouvindo, ela anotar qual que foi o caminho da pessoa, o que deu certo, o que não deu certo, Sim, como que ela chegou lá, sim, como que ela verdade. fez. Porque muitas vezes a gente conta o testemunho e a gente está o tempo todo dizendo eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. A pessoa não entendeu que vai ser ela e Deus Sim, também. Aí muitas vezes, irmã, faz para mim, faz por mim. Mas a verdade é em que se tratando principalmente de primeiro ministério, o pai e a mãe, eles são os pelotões de frente da batalha. glória a Deus por isso.
É, A gente que já passou, a gente vai comunicar como que é, vai dar o mapa do caminho lá das pedras para você não passar 40 anos no deserto, mas é você quem sim, vai ter que pegar essa cartilha e andar. No máximo a gente vai orar, vai interceder, mas tipo assim, é como o Moisés lá no deserto, naquela batalha, né? Os outros tiveram que verdade. segurar a mão dele. Nós seremos as que segura a mão, mas é você que tem que fazer, tipo isso, Com certeza. sabe? E é uma Sim, experiência que depois que o pelotão de frente do primeiro ministério aprende, minha filha, nunca mais o cão brinca dentro da sua casa. sim, verdade. E desde lá, dessas orações específicas, aí eu me lembrei. Por isso que Deus mandou orar na cabeça delas. Ah, sim. Olha, Nunca mais ouviram nada. meu Mas Deus. depois disso, tu acha que eu deixei a mente das meninas vazia? Diz que se Sim. ficar a casa vazia, o fulaninho adora voltar. Então, É, nada melhor do que a gente encher de conhecimento da palavra, de amém. como que a criança, desde pequena, ela vai proceder. Não com religiosidade, gente, porque mata, tá? Mas Sim, dentro dos princípios, com amor, a criança ela vai entender qual que é a conduta dela de estar nesse mundo, mas não ser desse mundo. com O que certeza. que abre brecha no mundo espiritual, né? Sim, Que isso já é um outro assunto que eu também não quero me prolongar, porque vai dar, como a senhora disse, pano para outros lados, é mas, verdade. eu quero dizer que isso não deixa de estar no assunto lá do saqueador, não, tá? Porque a minha casa ela foi saqueada. Meu Então, Deus. esse é um dos sintomas do saqueamento. Mas como hoje, né, eu só queria complementar que isso é uma das causas, das razões das crianças ficarem rebeldes também, Sim, verdade. desobedientes, mentirosas. Sim, Elas não fazem isso porque elas querem. exatamente. Isso é, isso já é o resultado. Isso, com certeza. E eu, Ari, eu vi minha mãe tentando entender o que estava acontecendo comigo. Porque imagine uma mãe com 4 filhos, né? Tentando entender o que está se passando, porque o cuidado é com os 4 filhos, né? E de repente alguém está muito estranho, muito fechado, É, né? é. Muito quieto. Era alegre, agora só anda triste, ou às vezes, né, com Sim, umas atitudes diferentes. exatamente. Eu passei a ser uma criança depressiva, né? Eu passei a ser uma criança depressiva, melancólica, né? A querer ficar muito tempo sozinha. Então, a minha mãe tentou de tudo ali para tentar entender. Então, assim, até ali é o questão de bater, porque às vezes, como eu falei, eu comecei a ficar, a me paralisar sob pressão. Então, toda vez que alguém me coloca, olha, eu vou falar para você, os traumas a gente supera eles. Eu superei os meus traumas e hoje eu sou uma pessoa muito bem resolvida em todas as áreas, graças a Deus. Mas eu digo para vocês, tem gatilhos, que às vezes eles vêm. E aí você precisa estar vencendo isso continuamente. Então, para a gente entender o quão grave que é isso na vida de uma mulher, de uma criança ou de um menino, né? Porque acontece muito com homens também. Hoje eu posso te dizer que hoje, pelo conhecimento que eu tenho e pelas pessoas que vêm até a mim, tanto homens quanto mulheres é 50%. Mas os homens falam menos sobre isso. Mas também acontece com os meninos, e muito, muito. E às vezes você vê um homem rude, às vezes você vê um homem, eu não sei se eu posso falar assim, né? Prostituto, né? Assim, dado com de muitas mulheres. E quando a gente vai ver a raiz, a gente vai ver que esse homem também foi abusado. E ele fala: não, eu vou sair com o máximo de mulheres que eu puder, eu vou me relacionar com o máximo de mulheres que eu puder, porque a mulher não presta. Porque ele foi abusado ou pela mãe, ou ele foi abusado pela tia. Eu vou até entrar num caso aí que foi polêmico, que chocou o Brasil, né? De um rapaz, né, que chegou a abusar de mulheres, né, num tal parque, né? Todo mundo já sabe do que eu estou falando. E quando você vai na infância dele, tá? Eu não estou justificando um crime. Entenda o que eu estou dizendo aqui.
Quando você vai na infância, você vê que essa pessoa foi abusada por anos e anos e anos por aqui, pela tia, por um parente, por alguém que estava perto e que era para proteger, e não protegia. Então, vamos entender, gente, quando você vê uma pessoa ferida, machucada, uma pessoa que grita, uma pessoa que te trata mal, isso vai falar muito mais sobre quem a pessoa é do que sobre você. Quando alguém grita comigo, hoje mesmo eu acordei com alguém gritando comigo no celular. E quando alguém grita comigo, para mim, essa pessoa está dando um grito de desespero, eu preciso de ajuda. Então, isso vai dizer mais sobre quem essa pessoa é do que sobre quem eu sou. Essa pessoa sofreu, mas infelizmente nem todas as pessoas também elas conseguem ter essa essa disponibilidade para nos deixar ajudar também. Elas vêm, gritam e vão embora. Nem todas as pessoas se abrem, querem se abrir, elas só querem vomitar, elas vomitam a dor delas e elas vão embora e elas passam a vida inteira sem buscar cura. Por isso Meu que quando Deus. alguém chega, gente, procurando ajuda, eu falo para a pessoa, por favor, tenha um pouco de paciência e fica. Porque você imagina que a gente atende que chegam 100, 200 casos por dia de abuso. É muita coisa. Na verdade, a pessoa está com problema financeiro, a pessoa está com problema com o chefe lá na empresa, a pessoa está com problema, problema na relação sexual e no casamento, está com problema com o marido, e quando você vai ver, o problema não é o marido, o problema não é o casamento, o problema é que ela foi abusada, que ela foi saqueada. Por que que eu digo isso para vocês? Porque eu passei por isso quando eu casei. Quando eu casei, o meu esposo ele vinha e ele sempre foi supervisor de empresa, ele sempre deu ordem. Então, quando ele vinha conversar comigo, sabe o jeito que ele falava dos comandos? Eu via o mesmo comando do saqueador na minha frente. E eu falava, não, ele vai fazer igualzinho comigo. Ele vai fazer a mesma coisa que eu passei na minha infância. E eu comecei a, a, a odiar o meu esposo. Eu comecei a odiar uma pessoa que Deus preparou para cuidar de mim, para me amar, para me cuidar, sabe? Eu comecei a odiar, não tinha o que ele fizesse para mim que estava bom, porque eu achava que ele só queria me ferir. Toda vez que queria encostar em mim para me dar amor, para me dar carinho, eu falava: não, não encosta em mim, porque você vai abusar de mim, você vai me fazer mal. Então eu já. Mas você já não estava curada, você já não estava superada? Sim, mas cada coisa é uma novidade pra gente. Agora eu me casei, eu vou dormir com um homem. Eu vou estar com um homem que vai ter acesso, como o apóstolo Paulo disse: o corpo da esposa não é seu, esposa, o seu corpo é do seu esposo. Esposo, o seu corpo não é seu, o seu corpo é da sua esposa. Ficai separados de comum acordo, que seja por pouco tempo, para que Satanás não entre no casamento. É Bíblia. Mas aí, o que que acontece? Toda vez que a pessoa vem te tocar, e às vezes você fala, só um minutinho precisa ser, eu preciso do meu tempo, e você já acha a pessoa vem porque a pessoa te ama, a pessoa quer estar com você acha que a pessoa ela já está te invadindo. E você já acha que a pessoa vai fazer a mesma coisa com você. Gente, isso é muito. Olha como que você vai mudando as coisas na sua vida. Você sai debaixo dos pais. E aí, quando o pai e a mãe vêm falar com você, dar uma ordem, você acha, você vê o abusador nos pais. Aí você arruma um emprego, o seu patrão dá uma ordem para você, você vê o abusador no seu patrão. Aí você vai para o culto, você aceita Jesus. O pastor fala um pouquinho mais assim, traz uma palavra de exortação, você acha que o pastor tá o abusador.
Gente, isso é muito forte isso. Aí uma pessoa que às vezes uma amiga que quer estar com você, olha, vamos passear, vamos tomar um chá, vamos tomar um café. Você acha que essa amiga também está querendo alguma coisa com você? Tipo assim, ah, essa pessoa quer roubar o meu tempo, essa pessoa quer me atrapalhar, essa pessoa quer me prejudicar. Você acha que a sua amiga quer te prejudicar? Meu Deus. Então eu tô abrindo um leque aqui de coisas, né? Eu sou aquela que eu gosto de compartilhar, Sim, né? É a minha natureza, sim. desde pequena. E eu já ouvi aqui na Alemanha, eu já ouvi muita coisa que se relaciona a isso que a senhora está falando, que na época, na minha inocência, eu pensava, meu Deus, porque a pessoa dizia assim, impossível que você queira fazer um bem para mim sem querer nada em troca. Eu fiquei passada. Exatamente. Isso Falei, gente, mesmo. se nunca existiu gente na sua vida dessa maneira, pois saiba que sempre há uma primeira vez. Pois eu não quero nada. Eu não vim aqui para querer alguma coisa em troca. Eu vim aqui porque eu vejo que você tem a necessidade e eu quero te socorrer. Mas Sim. eu ouvi não foi uma nem duas vezes, né? Eu tenho os meus aniversários, 10 anos consecutivos, eu fiz trocando o que era festa de aniversário para um ministério de chamar mulheres cansadas para Que perto, lindo. para oferecer em vez de pedir. É. E elas, não é possível que você não queira um presente. Ficava Hum, até com raiva de mim. Falei, é. gente, impossível. Todo aniversariante quer um presente. Todo aniversariante precisa de não sei o que. Eu falei, gente, o que eu mais precisava, ninguém podia me dar, que é a minha vida. Havia sido curada do câncer de mama em 2014. Meu Deus. E desde lá, eu fiquei tão grata a Deus, tão grata a Deus, que passa os negócios na sua cabeça, né? Meu Deus, que novidade de vida. Nossa, agora eu vou poder continuar cuidando das minhas filhas, eu vou continuar casada, eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou viver. Gente, vocês não fazem ideia de como é quem já passou pelo vale da morte. E Verdade. aí, quando Verdade. você tem essa gratidão, que eu chamo de espiritual, É. porque a física ela é momentânea, mas quando ela é espiritual, sabe, Sim. você é diferente. Então ninguém acreditava. E eu realmente e nesses 10 anos, todo ano era a mesma coisa. Não é possível que você não queira nada. Gente, realmente eu não quero. Sim. O que eu queria geralmente era um abraço, porque o nome do chá se chamava assim, tarde de chá de abraços e gratidão. Que lindo. Porque, na verdade, irmã, o amor está se esfriando. As pessoas Verdade. elas não se encontram mais para se conectar. E muitas vezes, quando você vai em busca da ovelha perebenta, a É. ovelha perebenta não sabe abraçar, porque todas as vezes que alguém abraçou ela foi para querer realmente alguma coisa em troca. Então, já ficou aquele Verdade. medo, ficou a consequência de muito ter vivido isso. Falo, não, gente, eu vim aqui para quebrar esse padrão. É. E o Verdade. cartão, que eu amo cartão, eu amo carta. É. Eu sou a senhora das trocas de cartas, sabe? Então, coisas simples que muitas vezes a gente pensa assim que Deus, ele quer grandes coisas da gente. Às vezes ele só quer assim, eu só quero isso de você, Sim. mas não é possível que o senhor não queira mais. Aí vem aquele desconfiado, não, o senhor quer tudo de mim, que aí Deus não precisa. Ele vai ser Exatamente. específico quando ele precisar. E não vai ser para ele, não vai ser para ele no sentido assim como ladrão. Ao contrário, toda vez que a gente dá uma coisinha para ele, ele multiplica de volta para a gente. Glória a Deus por isso. Vem de várias formas essa multiplicação, vem através de um gesto de uma pessoa, de alguém que disse, menina, não sei porquê, mas eu senti uma necessidade de te ligar, tá tudo bem? Verdade. Fulana, olha, eu lembrei de você. Menina, olha isso aqui. Verdade. Você está Sim. entendendo? Se o povo de Deus olhasse bem que o negócio é o relacionamento arrumado, curado, é Glória a isso que vai Deus. fazer o povo de Deus prosperar, É verdade. ah, minha querida,
Com certeza. Eu acho lindo o que você está falando, né? Eu sinto falta disso, né? De ter essa tarde. Eu não conheço muita gente aqui perto, né? E as poucas amigas que a gente tem são bem ocupadas também com o trabalho. Mas eu sinto falta dessa tarde de chá, né? Eu amo a mesa e uma forma de restaurar o meu casamento, por tudo que a gente passou, foi o ato da mesa, né? Que eu fazia, né? O ato de preparar a mesa para a gente poder sentar e orar e ter as nossas Conectar-se. refeições. Isso, ter as nossas refeições e depois conversar um pouquinho e ficar depois do jantar conversando para dizer como foi o dia. E isso eu aprendi com meu pai, né? Porque meu pai sempre falou assim, gente, na hora da comida, na hora da refeição, é uma hora que é sagrada. Eu cresci ouvindo meu pai falar isso e a minha mãe, que a gente tinha que sentar, que a gente tinha que comer. Então eu vejo pessoas simples como os meus pais foram. Eu tenho muita gratidão pelos meus pais, né? Porque eu vejo pessoas simples, sem conhecer o Senhor Jesus, né? Sem servir a Deus, mas de um coração lindo voltado à família, né? Que cuidou muito da gente. Então, assim, pensa bem, eu preciso ver, olhar também o lado da minha mãe, né? De passar por tudo que ela passou. Depois eu fiquei com depressão, eu fiquei muito doente, fiquei muito internada. E minha mãe nunca soube o que tinha se passado comigo. Porque eu nunca tive coragem de contar para não ferir ela. E também E para ela não se sentir. também para ela supostamente não, né, não perder a vida. Isso, exatamente. No princípio era isso, né? Porque havia uma ameaça, e depois, quando eu cresci, que eu vi que era coisa do inimigo mesmo, né? Para ter um tipo de legalidade na minha vida. E aí, depois disso, eu não queria que minha mãe se sentisse assim, ah, eu fui culpada, porque ela estava ali, ela estava cuidando, né? Inclusive, até ela sempre falava pra gente, fiquem perto. Minha mãe sempre falou isso. Fiquem perto, não fiquem sozinhos, não se afastem, sejam sempre brincando uns com os outros. Olhe o seu irmão, olhe a sua irmã, né? Fiquem sempre de olho no seu irmão, na sua irmã. Qualquer coisa me avisem. Chamem um adulto, chamem alguém que possa ajudar. Então nós também fomos muito instruídos. É porque o inimigo ele já sabia o que Deus tinha, né? Na minha vida. Inclusive ele fez me ofereceu e eu já conversava com Deus, né? Claro, não servia a Deus ainda, né? Nós éramos de um lar ali que ainda não servíamos a Deus. E quando ele me oferece ali, foi um pacto involuntário, porque eu era uma criança. Certo. Quando eu começo a pedir para Deus, pro Papai do céu, né, levar esse homem para longe de mim, depois de um ano essa pessoa desaparece e ela some. Glórias a Deus por isso. E aí eu cresci, né, conversando com Deus, sempre tive intimidade de falar com Deus, eu tenho isso até hoje, desde criança. Depois de um tempo, eu fui para o mundo, aí eu fui beber, fui para bagunça, né, não conhecia o Senhor, não servia a Deus. E também eu tinha um bloqueio de me aproximar. Eu comecei a ter muitas amizades. Por quê? Porque a pessoa, o abusador, o saqueador, o que que ele fez? Ele falou para o inimigo, ele falou para mim que ele ia colocar o inimigo para colocar todas as pessoas contra mim, que eu nunca ia ter ninguém do meu lado. Tipo assim, se você quebrar essa aliança que está sendo feita aqui, você depois vai ter que reforçar essa aliança. Porque se você quebrar ela, eu vou me, eu vou fazer o seguinte. Vocês poderão escrever suas dúvidas assim. Eu Eu vou vou me desativar um encarregar. pouco aqui Ah, sim. para eu poder te enxergar, que eu não te enxergo. Ah, tá bom. Então ele falou assim: eu vou me encarregar de colocar todas as pessoas que aparecerem na sua vida, eu vou colocar todas elas contra você. E por isso que elas colocam as pessoas, que o inimigo coloca as pessoas umas contra as outras. Que ele falou assim: você vai ser tão perseguida que você não vai aguentar até você tirar a sua própria vida. Agora eu te vejo. Ah, então tá bom. E ele falou: você vai ser tão perseguida até você tirar a sua própria vida. É. Ele Então falou depois isso, irmã? falou todas as pessoas que tentassem se aproximar de mim para amizade, para qualquer relacionamento,
ele ameaçou que ele ia fazer a cabeça dessas pessoas contra mim. Ele fez essa ameaça. E eu vi que ele fazia isso. E eu via quando as pessoas, quando ele entrava na mente delas e colocava raiva, como você contou do prato de sopa, né? Essa pessoa fica longe dessa pessoa. E ela é tão assim que quando eu vou fazer uma libertação aqui de alto nível, de um nível mais pesado, a primeira coisa que ele fala para as pessoas aqui é assim: não faça libertação. Sai daí, não fala com essa mulher. Olha, Então ele não faz isso com todos, mas quando é uma libertação mais pesada, a pessoa chega para mim e fala: Você não sabe o que o inimigo falou para mim essa manhã. Eu falo: O que que ele falou? Ele falou para mim não fazer a libertação, para mim não passar com a senhora. Porque ele sabe que eu sei quem ele é. Eu sei quando é ele falando comigo, quando é a pessoa. Eu sei quando é a carne da pessoa falando. E eu sei quando é ele. Porque a gente fica muito sensível para o mundo espiritual, né? Então, por isso que as pessoas falam, é o inimigo, é o inimigo. Nem tudo é o inimigo. Eu sei quando é a carne, a pessoa está na carne, falando dela mesmo, falando dela. E eu sei quando é ele falando por ela, pela boca dela, eu sei. já tem o discernimento espiritual, né, mana? Sim, sim. E aí a pessoa, por isso que eu já chego aqui no meu grupo, que eu tenho alunos, né, de libertação, e eu falo para eles, se o inimigo falar para vocês saírem daqui, me falem, porque é uma tática para vocês não serem libertos. Ele vai tentar de tudo para você não chegar e você, ou se você chegar, você não permanecer aqui. Porque ele sabe que esse é o lugar da libertação. Porque quando eu pego uma pessoa, eu vou até o fim com ela. Eu vou até o fim com ela. Eu vou pagando o preço, eu vou orando, eu vou jejuando para tentar ajudar essa pessoa a entender. Enquanto eu não vejo a vida dessa pessoa destravar, eu não paro de orar, não paro de interceder e não paro de lutar. E ele, como ele sabe que eu vou lutar, e ele sabe, né, porque ele conhece aqueles que são do Senhor, né? E aqueles que confiam no Senhor, porque eu sei, né, em quem eu tenho crido, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Então eu sei que essas vidas vão ser libertas. Então ele luta com elas, até para colocá-las contra mim, para elas não quererem esperar, elas querem ser atendidas imediatamente. Eu falei, agora eu não posso. Eu tenho uma live agora, eu não posso atender. Mas tem que ser agora. Tem que ser agora. É uma pessoa que foi abusada, foi uma pessoa que foi injustiçada, rejeitada, abandonada. Então eu entendo isso. Só que eu não consigo socorrer todos ao mesmo tempo, porque eu vou ser pela metade, eu não vou conseguir me doar por completo, igual eu estou aqui. Aqui eu tirei um tempo para me doar por completo. Mas até a gente chegar nesse momento para a gente entender isso, a gente acha que a gente acaba fazendo das pessoas aqui na Terra nossos inimigos. E a nossa luta não é contra carne nem sangue. É isso que as pessoas têm que entender, né? A nossa luta é contra principados, potestades, né? É hostes espirituais da maldade. A Bíblia fala que a nossa Verdade. luta é Uhum, contra o inimigo da nossa alma. Então, o exato. que que acontece? Eu fiquei doente, depois ali acabou que minha mãe, eu fui crescendo, fui ficando depressiva, tudo. Mas assim, trabalhava, era uma pessoa que tinha alegria, sim, apesar do espírito da morte sempre me perseguir, né? Porque ele falava para mim, tira a sua vida. Ele não chegou a me possuir, né? Mas ele ficava sempre, ele aparecia e ficava, tira a sua vida não vale Ao nada. Por que você derredor. isso, exatamente. Por que você acha que Deus vai ouvir você? E outra coisa que eu quero colocar aqui, minha amada, é que quando a pessoa também é abusada, ela tem dificuldade de se aproximar de Deus. Ela Que Deus que é esse? Onde ele estava quando isso aconteceu? exatamente. Ninguém Isso. Por que consegue que colocar uma vez, né? Eu acho, assim, eu acho incrível, irmã. Assim, com todo respeito às pessoas que já sofreram por sim, esse trauma, mas com todo respeito, se existe Deus, existe o inimigo também. Ninguém sim, se pergunta onde que ele estava. é, O, exatamente. o que é contra a nossa alma, a nossa alegria, a Sim, nossa salvação, a nossa saúde física, mental e espiritual, é verdade, verdade. Isso para mesmo.
canalizar nossas forças contra ele, em vez de contra a carne, contra a sangue, contra Deus? Sim, exatamente. Uns contra os outros, né? Que os irmãos estão mais contra os outros. Eu falo que a gente é o único exército que atira nos próprios soldados. Somos os Porque, únicos exércitos que atiram nos próprios irmãos, nos próprios soldados. infelizmente, mas olha, a partir de hoje, em nome de Jesus, acerca deste assunto e através da vida da Mana, vocês vão sair desse senso lá da Bíblia que diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Não vão mais perecer. Bora buscar conhecimento, ajuda, discernimento espiritual. Sim, Gente, porque isso é sério. O inimigo ele sim, está atacando a casa da gente de sim, graça e nós aqui pensando que tudo é da carne, que até o é, saqueador foi da carne dele sozinho, ele não foi assim cutucado no mundo espiritual também não, sabe disso? sim. E E, também não vão pensar que o saqueador já foi saqueado um dia. Ainda tem essa história, né? De que vai, eu fiz em mim, o outro que vai fazer no outro, o outro que vai fazer no outro. Ainda tem essa história também. sim, porque assim, eu tenho alguns testemunhos que as pessoas até me permitem falar, né? De uma pessoa Uhum. que cresceu na igreja, né? Ou os pais pastores, e que ele fala sempre conte esse testemunho, porque é muito forte para entender. E o pai era viciado, né, no computador à noite, então ele sempre ia procurar ali, né, a sua distração no computador, e a mãe ia orar. E o filho ia olhar ali o pai estava fazendo ali no quarto, e o filho ficava olhando pela fresta da porta o que o pai estava fazendo. E ele via todo o pai cometendo aquele ato, e ele começou a fazer atrás da porta a mesma coisa que o pai fazia, sem saber o que ele estava fazendo. Porque uma criança pequenininha, ela não tem consciência do que ela está fazendo. Mas você não concorda que ela vai ver o pai fazendo aquilo, ela vai fazer também? Então ele viu o pai ali no computador, não sabia o que o pai estava fazendo, mas viu o pai fazendo e começou a fazer a mesma coisa por detrás da porta. E aí ele sempre fazia isso, e o pai sempre toda noite ia pro computador, e a mãe ia orar, e ele ia para trás da porta ver o pai fazendo isso. E aí até que um determinado dia a mãe sai da oração e vai falar com o pai, cortando ali aquilo que estava acontecendo. E o menino pega também, corta aquilo que ele estava fazendo, e ele vai para o seu quarto e corre se esconder para o seu quarto. Quando ele chega no quarto, o que ele faz? Ele deita na cama com seu irmão, e ele precisa terminar aquilo que ele começou a fazer. Então, ele abusa do seu irmão, uma criança, sem saber que ele estava abusando do seu irmão. Então, assim, isso aqui é tão grave e tão sério o mundo espiritual, gente. Isso aqui é tão sério. Eu espero que as pessoas venham assistir e venham ver isso depois. Porque isso é muito sério. Eu sei que é pesado, mas o Senhor nos fez para ser forte. Está na hora do povo ser forte. Está na hora da gente tirar as escamas dos nossos olhos, da gente acordar para a realidade que nós estamos vivendo. Que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar a vida, roubar a esperança, roubar a infância, roubar a pureza, roubar a fé, roubar a comunhão do homem com Deus. Ele veio para roubar a paz, roubar a alegria, roubar a vida. E aí ele vai e faz isso com o irmão. E aí o irmão depois faz isso com o outro primo. E aquilo foi virando uma Um, bola de neve é, um entre a círculo família. vicioso, né? Assim. Sim, entre a família e a parentela, e veio trazendo vários problemas de anos e anos, e envolvendo toda a família e parentela. Gente, isso é muito, muito sério. E, Já, aí já entra a história no mundo espiritual, a gente vai dizer que é espírito de, como é que é o que a gente conversou no privado, irmã? Geracional, né? isso, exatamente. Aí, aí a Bíblia também diz que certos erros que são cometidos de geração em geração, esses são chamados de iniquidade. Sim,
Visitação Sim. da iniquidade dos pais nos filhos, É, até que alguém descubra e diga, não, aqui foi vai até parar. aqui vai parar esse negócio. E Glória a como é Deus. que, e como é que aconteceu com a senhora, irmã? Isso. A E senhora foi aí, para frente, foi com tudo isso. Como que eu, o aconteceu? Vai parar na senhora? que eu faço? Eu escondi, né? Eu me escondi por trás de uma máscara de fortaleza, que eu era uma pessoa forte, que eu tinha que ser forte, que eu tinha que crescer forte, que eu tinha que superar aquilo. Até porque eu falava com Deus, mas eu tinha muita raiva do inimigo. Eu cresci com muito ódio das trevas, né? Porque eu tinha certeza que foi as trevas que fez aquilo comigo. Quando eu cresço e ali, quando eu estou ali, eu fui me envolver com bebida, com álcool, com essas coisas de curtir rock. Eu virei roqueira, assim, bem radical, né? Curtia muito rock, radical. Mas, assim, nunca prejudiquei ninguém, ficava da minha, bebia. Depois acabei é, trabalhando com pessoas ao qual a gente saía junto, ia para balada, ia para terreiro, né? Envolvi com outras religiões, tudo. E ali, quando eu fui me envolver com outras religiões, até ali, tudo bem, eu só era uma frequentante dessas religiões, né? Nunca fiz nada para prejudicar ninguém, mas eu fazia as coisas para minha vida. Ah, faz um banho aqui, faz outro propósito aqui, faz um trabalho aqui para você ser próspero, faz um trabalho aqui para você ser abençoado, porque eu tinha um vazio de alma muito grande. E a Eu senhora cresci com tinha que vazio de pagar alma. por cada trabalho, não tinha, irmã? Pagava e pagava caro. Se soubesse que com Jesus a gente de verdade não É, paga. pagava e pagava muito caro por isso. E aí, o que que acontece? Eu comecei a me envolver, a frequentar muito tempo. Aí eles me colocaram uma entidade chamada Caboclo das Matas, que era um índio, ele andava comigo, e o diabo nunca me deu nada. Meu povo, assim, desculpa, irmã, eu preciso avisar as pessoas o seguinte: ela está contando a história dela, o que aconteceu com ela. Aconteceu, aconteceu, gente. Simples Sim, assim. Se você acredita, se você não acredita, mas a gente gostaria que vocês respeitassem, porque é a história dela. amém. Eu digo isso porque tem muita gente que está dentro do arraial do Senhor, que por conta da sua plaquinha de denominação, elas não acontecem, elas não acreditam, por exemplo, na forma prática que o que Jesus, só para começar, o que Jesus fez, tá tudo lindo e maravilhoso, mas é lá na Bíblia. Não tá mais para nós, não. Para nós só é a fé. Basta aceitar Jesus. A gente não precisa mais assim, fazer nada. Ah, o mar se abriu. Ah, isso foi lá no passado. E deixa que Deus usou um homem para fazer isso. Detalhe. Então, gente, com todo respeito, mas eu digo sinceramente de coração, eu cresci na Batista. E as coisas que eu sei hoje, eu sei porque eu busquei no Senhor. E não foi a plaquinha de oração que me ensinou, não. Foi a Bíblia, foi o Senhor, foi o joelho, foi aprender a jejuar para Deus me mostrar o mundo espiritual Glória da a mesma Deus. forma que aconteceu com a Mana. Quero dizer, Sim, Deus fez de um jeito com ela, comigo ele fez de outro jeito, mas isso tudo é para provar que o mundo espiritual ele é real, ele existe mesmo, gente. E sim, da mesma forma, o inimigo ele não está aqui para brincar, não, tá? Quer você verdade. acredite, quer você não acredite, é real. Isso. E aí essa pessoa, eles colocaram essa entidade para andar comigo, mas eu não sabia que era para me controlar, né? Porque o inimigo já tinha um plano na minha vida, ali de me destruir, porque ele sabia o que Deus tinha na minha vida. E aí essa entidade ela andava comigo. E só que ela andava e o diabo nunca me deu nada, nunca tive nada do inimigo não. Ele não tem nada para dar para ninguém, e ele nunca me deu nada. E aí, quando um dia eu estava lá numa clínica para fazer uma consulta médica, aí o próprio inimigo ele veio, né, falar comigo. Ele apareceu. E ele apareceu assim, gente. Ele não vai aparecer de garfo. Ele não. Tridente, Não, não. chifrudo,
vai aparecer uma pessoa viçosa, o rosto muito bonito, né? Diz que nos últimos dias ele viria para tentar enganar até os escolhidos, né? E É. ele se transfiguraria em anjo de luz, gente. Ele, Então, assim, tá. ele também sabe fazer alguns milagres, alguns prodígios, hein, Faz. gente? Por isso que muita gente confunde. Olha, tá vendo como Deus ele divide o céu dele com outros deuses? Meu Deus, misericórdia, é verdade. Ai, É, basta a gente fazer o bem, somente o bem, nada mais que o bem. Deixa Jesus para lá, ninguém precisa aceitar ele, não. sim, Deus divide o céu dele com outros deuses. exatamente. E aí, quando ele apareceu para mim, eu lembro que eu estava na clínica, ele pega, ele puxa, né, o meu sentido, ele me arrebata assim, ele pega o meu sentido assim, entra no meu sentido, vum, e daqui a pouco eu vejo que eu tô dentro de uma casa, de uma mansão, uma casa enorme assim, não tinha como descrever a casa, muito bonita, e eu só vi que tinha uma Ferrari do meu lado vermelha, e ele falou assim: eu te dou isso e te dou tudo o que você quiser, se você se prostrar e me adorar e deixar o seu Deus. Se você fizer um pacto comigo, porque lembrando que na infância aquele homem me oferece. Mas você não se ofereceu, agora faltava você completar a obra. Exatamente, agora eu estou adulta e eu preciso eu formalizar um pacto. E aí, quando ele faz isso, eu falo, aí quando eu volto, quando eu voltei, eu falei: meu Deus, o que o Deus tem para mim é muito grande. O que Deus tem na minha vida é muito grande. E eu não falo das grandezas da terra, não, do ouro e da prata. Eu falo dos tesouros escondidos, que são os mistérios de Deus, que é Hum, estar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como eu já tive essa honra de estar. Como eu já tive a honra de ser arrebatada, né? E ver a Trindade, ver o Senhor. Quando eu falo ver o Senhor, estar com o Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, nós estamos falando de teofania. O que que é a teofania? É uma aparição de Deus. Só para as pessoas entenderem, né? Porque a palavra de Deus fala que não tem como ver a Deus e continuar vivo, tá? Então, eu conto, as minhas experiências, elas têm base bíblica para isso. Tanto que o inimigo pega Jesus no colo e leva ele acima, lá no monte, para fazer a proposta para ele: ó, se você está vendo tudo isso aqui, então as minhas experiências, elas batem com a Bíblia. Antes de eu entender o que eu estava passando, depois que eu fui ver, eu fui perceber que todas as experiências de vida, meu esposo fala isso, é incrível que todas as experiências que você tem de vida, elas batem com a palavra de Deus. Elas vão ali, tem base bíblica. Glória a Deus por isso. Então, quando ele me fez essa proposta, eu falei: o que Deus tem comigo é muito grande. E aí eu passei por muitos problemas de saúde, né? Que eu passei pela morte várias vezes, né? Também não vou entrar nisso, porque aí é um testemunho É outro testemunho, né? Que um anjo também se materializou na UTI para me devolver os movimentos, porque eu já estava desenganada pela medicina. O anjo se materializou dentro da UTI e o Senhor usou esse anjo, enviou esse anjo, né? A palavra de Deus diz em Hebreus 1:14, né, que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. os E a nossos palavra conservos, né? Isso, e a palavra de Deus diz em Salmos que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus para os guardar e os proteger. Então, isso é base bíblica. Nós não adoramos anjos, eu não adoro anjo, não. Tá? Para mim é normal eles andarem aqui em casa, subirem e descer. Quando eles descem aqui, quando eu estou em atendimento aqui, eles vêm aqui, Deus envia eles aqui, o próprio Espírito Santo dá ordem a eles cumprir, executar as funções que tem que ser executado aqui para que seja alcançado essas vidas aqui, porque a gente faz libertação de ex-bruxos, ex-feiticeiros, pais de santos, né? Pessoas que foram envolvidas muito com as trevas ou que foram ali oferecidas desde criança. O Senhor me traz muitas pessoas que foram oferecidas, como eu fui oferecida Essas, desde criança. essas são as maravilhas
um sim, pouco das maravilhas que a senhora sim. estava querendo dizer que o Senhor faz através da senhora, né? Exatamente. Exatamente. E até aí eu também não entendia, porque eu via tanto anjo, né, quando eu era criança, e via tanto mundo espiritual também, porque as pessoas falam assim, eu não quero ver, né? Se você tiver os seus 5 sentidos abertos para você ver o mundo espiritual, você vai ver as duas partes. Você não tem como só ver uma parte ou outra. E se a pessoa já sente cheiro, alguma coisa, se você ainda deixar, porque eu falo, né, que você tem que deixar, se pôr à disposição para ver, você ainda vai mergulha mais e você consegue ver o mais ainda o mundo espiritual. Mas voltando lá para o caso do abuso, uma coisa que o Espírito Santo falou para mim, minha amada irmã, e a todos que estão aqui conosco nessa tarde, para a Alemanha e nessa. Nesse bom Já dia do Brasil, Bom Dia do Brasil, também tem uma coisa, amados, o inimigo, ele sempre olha só, ele me manipulava da minha roupa, sabia? hum, O inimigo manipulava a minha roupa. como? Assim, ele colocava para mim escolher umas roupas sensuais. E o Espírito Santo está falando para mim passar isso aqui. Ó, o que que eu falo pro povo Exatamente. que vai na igreja? Sim. Hum, Então isso aqui é tão acerca sério que eu tô falando da isso. vestimenta. Eu falo, Isso, o povo que eu tô querendo dizer é o povo que já sabe como se vestir, ainda assim quer se vestir. exatamente. Ah, mas eu não Então, vejo maldade. Você não. Mas o cão vê oportunidade para fazer com que você faça o marido dos outros pecar. é, O, a pessoa que está lá no púlpito pregando e olhar para você e ter oportunidade, e o inimigo ter oportunidade de fazer o isso, seu irmão é, cair. isso. O E problema não aí, são, muitas vezes o problema não é você que é sim, inocente. sim, É o cão que não é inocente, meu povo. exatamente. Exatamente. Por isso que eu quero deixar bem claro aqui que na mente tem pessoas que a gente sabe que sensualizam mesmo, que elas saem para aparecer, para mostrar e para Elas, seduzir, é, né? Porque tem um eu tenho um pecado chamado lascívia, ele é bíblico e é pecado, lascívia. Você fazer o outro pecar e cair, né? É pecado. Mas o que eu quero dizer, gente, que quando eu era criança, eu me lembrei de um fato que acontecia, que eu brigava com a minha mãe para vestir roupa de adulto e roupa sensual. Eu queria que minha mãe comprasse para mim umas roupinhas sensuais, roupinhas mais curtas. Eu lembro disso, eu era muito criança, eu era menina, mas eu já queria me vestir como uma mulher adulta e eu sempre ia para as roupas sensuais. E o inimigo falava para mim, eu ouvi uma voz no meu ouvido, eu lembrei disso, e eu acho importante isso. Nós estamos falando de muita coisa, mas eu acho importante falar para as mães ficarem atentas com isso, porque eu brigava com a minha mãe que eu falava, enquanto ela não me dava aquela sandalinha, aquela sainha bem curtinha, aquela roupinha, mini blusinha, bem sensualzinha, eu não parava de brigar. Tipo assim, não, vai ser essa roupa, eu quero essa roupa, eu quero essa roupa, eu quero essa roupa. Eu era uma criança boa, mas eu brigava para colocar a roupa que eu queria. E aí agora eu estou vendo que foi um meio do inimigo mostrar o meu corpo para chamar a essas atenção pessoas. do saqueador. Exatamente, exatamente. Foi uma ferramenta que ele encontrou Ó, para encontrar brecha. anotem, meninas, anotem. Isso. E eu fui uma criança que eu desenvolvi muito rápido o meu corpo. Então eu desenvolvi rápido o meu corpo. Então, o que que eu quero dizer? Às vezes eu vejo as mães mostrando as crianças aqui, nem não por mal, gente. Nada por mal, mas mostrando as crianças na praia, na piscina. E eu vejo, eu falo assim, meu Deus do céu. Eu fico apavorada, minha irmã, porque eu fico pensando assim, guarda o corpinho da sua criança, não deixa, não põe essa foto da sua criança no Facebook, no Instagram, no Irmã, TikTok. depois que eu fui estudar, que eu fui ver a gravidade, até eu parei. Sim, Porque a gente realmente, assim, fica tão orgulhosa que quer mostrar.
sim, Só que a gente tem que entender que a internet é terra de ninguém. verdade. Bons e maus estão de olho. Sim. E Aí eu fui tem, parando, eu falei, não, eu sim. vou proteger minhas filhas, Deus me livre. E tem uma rede aí de pedofilia, né? Tem, Aí uma rede dark aí de pedofilia, que eles se sim, passam por criança para conversar com criança, se passa por sim, meninos para jogar jogos com meninos, sim, e sendo que sim, são criminosos, sim. gente. Né? São criminosos. Então nós temos que estar muito atentos. Meu Deus, eu fico entendendo como que pode o inimigo já fazer eu brigar com a minha mãe quando eu era criança para colocar a roupinha. E às vezes a mãe fala: "Ai, a minha filha é vaidosa, ela quer vestir essa roupinha". Mas ela não entende que pode ser que já tenha um demônio, uma entidade por trás disso para querer atrair um predador para sua filha e para o seu filho. Toma cuidado com isso. É, irmã, Perdão. se eu pôr perdão também aqui, mas é que você vai falando, eu vou lembrando de coisas. Aqui em casa, se eu posso dar essa dica para as mães, ainda dentro desse assunto, sabe que foi que o meu entendimento começou a trabalhar aqui em casa? O, o Eclesiastes 3, tudo ao seu Sim, tempo. sim, Passei a ensinar as minhas filhas aqui em casa com evidências. Evidências, olha, se usar produtos assim, assado, frito e cozido, pode dar disruptor endócrino em vocês. O que é isso? Lá vai eu explicar. Sem contar que a criança que usa esmalte muito cedo, antes dos 13 anos, pelo menos, isso porque eu estudei, tá? Eu estudava e isso aplicava mesmo. aqui em casa. Se usar esmalte antes, lá para os 25 anos, às vezes na família não tem alergia e de repente começa naquela menina. Apareceu umas Sim, alergias do além. Mamãe não tem, ninguém tem, por que que eu tenho? Acúmulo de veneno meu na Deus. corrente sanguínea. Sim, Então, tem coisas que, se pela Bíblia você não souber falar, vai pela ciência, vai pela saúde. E aí depois você vem junto com a Bíblia. Então, Eclesiastes 3. E aqui sim, em casa, com as meninas, o que é que eu fiz? Da segunda para a terceira. A primeira que eu ainda estava aprendendo pegou o resquício do meu aprendizado. Mas da segunda para a terceira, a gente dividiu as etapas. Aqui em casa, olha, um mês depois de completarem 13 anos, mamãe, a própria, vai fazer uma festinha entre nós, de boas-vindas, de ser mocinha, e eu mesma vou é, fazer as unhas de vocês. E aí eu, já sabendo dos ingredientes, caçar os esmaltinhos próprios para a idade delas, para não adultizar. sim. Ali aquela cor bem clarinha. Depois dos 13, com 14 anos, aí sim a introdução daquela maquiagem juvenil, nada de coisa carregada, nada de base, nada de pó, isso não precisa, a pele não precisa disso. Então, devagar, eu fui introduzindo 15 anos. O primeiro salto, a senhora está achando que aqui em casa o povo antes dos 15 usou salto Sim. alto? Por que, mamãe? Porque os ortopedistas falam que antes da criança ter assim mais idade, né? Aí depois dos 14, 15 anos, os ossinhos da coluna vertebral ainda são igual os ossinhos mais ou menos como se fosse dos pintinhos. Tá Olha, molinho ali. E aí o salto alto, tá vendo como é bom a gente estudar? verdade. Ele vai dando um jeito da tua coluna, que ainda está em fase de formação, ter escoliose. Então, por isso que Sim, mamãe vai resguardar o primeiro salto para dançar com o papai a valsa, sim, na sim. festinha de 15 anos. Papai que vai dar esse salto para você. Papai que vai colocar aqui aquele anelzinho com brilhantezinho bem aqui, que é o anel da Que honra, lindo. no seu É, dedinho. E as meninas passaram a gostar, porque a mãe tem que ter aquele, né? A mãe tem que ter no verdade. mínimo que a filha, o negócio vai ser muito bom, você vai ver como vale a pena esperar. Agora, quando você vê que o negócio, não pode isso.
não pode aquilo. Ah, por quê? Ah, porque é pecado. É, Porque não pode, porque eu proíbo. Até a isso, palavra proíbo chama mais atenção de comer a tal da maçã do Jardim do Éden, meu povo, bora ser inteligente. sim. Troca a palavra proíbo por. Olha, minha filha, vem aqui, eu tenho uma estatística bem aqui, eu aprendi bem ali, que é assim, assim, olha, vem ler aqui comigo. Você viu, minha filha? Estou preocupada com você. E ter todo aquele cuidado, menina, dá pra gente criar bonitas nossas crianças, Glória a gente. Deus. Escuta, não é Isso. porque a gente não teve que a gente não vai ter para dar, não é porque ninguém ensinou a gente que a gente não possa aprender Sim, para ensinar nossas lindas meninas, os nossos meninos a serem meninos felizes, né? Meninos saudáveis para namorar, verdade. até a idade para namorar eu venho ensinando aqui em casa, sabe? E a senhora não pensa que eu estou esses anos todo parada, não. Ano Sim, após ano. Termina um livro, vem outro livro. A gente estuda muitos livros. Agora a gente está estudando um livro cristão acerca de toda a adolescência e juventude, em glória a todas as Deus. áreas da vida. E Amém. aí eu sento, a boa contadora de história, né? Pois então, meninas, hoje é aquele assunto, tá. Vambora. Que bênção, glória a Deus. Então ele tem essa forma. E, inclusive, essa questão da roupa é uma coisa muito séria e hoje está muito banalizado. A gente vê uma criança de 5 anos se vestindo como um adulto de 35, 40 anos, gente. Então, isso tudo, gente, é um ponto de contato que o inimigo já está colocando nas nossas crianças para roubar, né, saquear a infância delas e tirar a pureza delas antes do tempo, para desenvolver a parte sexual da criança antes do tempo, gente. Meu Deus, né? Eu vejo isso tão assim, eu vejo isso explícito, gente, em desenhos. Os desenhos animados antes eles eram inocentes, agora os desenhos, a menina tá com um shortinho, tá insinuando o seu corpo. Hoje o desenho, antes os bonequinhos, eles não tinham ali o seu formato aqui, né, do corpinho, né? Eles não tinham o formato do corpinho, eles eram retinho. Hoje eu vejo que tem toda aquela curva no corpo. Os bonequinhos têm todas as curvas no corpo. Os desenhos já são sensualizados. Então, como eu passei por isso, a minha antena, ela tá lá em cima. E eu olho tudo isso e falo, gente, como os pais não estão percebendo isso. Eu estou no culto ou em um evento, alguma coisa, e vejo uma criança sentar de sainha e ela ficar com a calcinha mostrando. E eu falo, gente, não, cobre a sua peça íntima. Como os pais não estão vendo, é criança, não tem nada a ver. Tem sim, tem alguém olhando. O mundo espiritual está olhando. Ai, mas é caro comprar roupa assim. Então, minha irmã, É, a internet está cheia de cursos gratuitos para a senhora aprender a costurar. sim, sim, Vamos costurar umas saias, um vestido bonito. Eu virei a personal style das minhas filhas, irmã. E sim, as minhas filhas, paz, minha senhora, elas não gostam de andar com barriga de fora, por elas mesmas. Olha sim, só, se eu fosse na proibição, talvez desse errado a criação. Mas verdade. fui levando pelo entendimento. Não é assim que é por falta de entendimento que o povo perece? Sim, Não, não exatamente. eu fui trazendo também as opções. Olha que opção linda, olha como que você vai ficar, menina, você vai ficar maravilhosa. Sim, Elas não gostam de biquíni, o negócio delas é maiô, elas não gostam da barriga de fora, sim, sabe? Então elas são assim muito reservadas, elas, o modo delas é, eu acho incrível assim o que o Senhor está fazendo aqui em casa, mas não foi sempre assim não, é, irmã. Não glória a foi sempre assim Deus. não. E você sabe que eu falo para as mães, eu falo, mãe, coloca uns shortinhos. Nós mesmos que É, fazemos libertação e estamos na igreja, que as pessoas caem curadas, caem na presença, caem emotivas, caem por vários motivos, e isso também é comprovado e é bíblico. Eu uso shorts debaixo das minhas saias, eu uso shorts, porque às vezes eu vou no as chão com essas meninas, pessoas. a senhora acredita que das meninas nasceu o desejo de botar short debaixo de vestido? Sim, sim, sim. As meninas não vão para, se foi vestido, o short está lá debaixo.
Sim, Tanto para brincar no parquinho, para ir para a igreja, qualquer lugar. Foi vestido, tem short de baixo. sim, exatamente. Então é tão tremendo isso, e eu uso isso até hoje. Outro dia ganhei 3 shorts do meu esposo, que ele me deu os shortinhos, né? Que ele sabe que eu gosto. E eu gosto, é tão assim que eu gosto de usar, né, por baixo da minha roupa. Gente, Deus é tão maravilhoso, né? Olha como que Deus faz as coisas. Até ganhei do meu esposo, ele sabe que eu gosto do shortinho. Até para você não marcar a sua roupa. E eu entro em desespero quando eu vejo as crianças de qualquer jeito, de qualquer forma. Até criança, menino. Gente, a mãe deixar o filho assim, seminu, só com a roupa íntima na rua. Eu fico assim, porque a gente sabe o nível da gravidade, de como o mundo tá, né? Se você querendo ou não, você crendo ou não, você acreditando ou não, existe, né? Porque se existe existe o nosso Criador, existe aquilo que ele criou, né? E o mal, o Deus não criou o mal, mas Deus criou, né? A palavra de Deus vai dizer ali que o Lúcifer, ele é, ele era o querubim da guarda ungida e ele guardava a glória de Deus. Então ele foi escolhido para guardar a glória de Deus. Mas porque ele usurpou ser maior que Deus, e ele falou: Me assentarei acima de Deus e serei melhor que ele. Então ele foi lançado lá de cima. E Deus pegou nós, né, olhou para nós e nos criou para adorá-lo. Nos criou imagem e semelhança dele somente para nós adorarmos a ele. Olha que lindo! Nós Verdade. somos feitos para adorar a Deus. Então, por que que o inimigo tem raiva de mim, de você? Porque nós somos imagem e semelhança do Altíssimo para adorá-lo, para glorificá-lo na beleza da sua santidade. E é por isso que ele tem raiva de mim, e de você. E o que ele puder fazer para colocar como pedra de tropeço na minha frente, na sua frente, ele vai fazer. Então, sim, o mal existe e ele está aí. E se nós não ficarmos atentos, né? Mas aí até que passou um tempo, eu tive encontro com o Senhor saindo desse lugar, né, dessa religião, aonde eu frequentava, o próprio Deus falou comigo que eu era dele, que ele tinha um propósito na minha vida. E aí, depois que eu aceitei Jesus, eu comecei um processo de buscar uma cura, né? E é um processo difícil, porque eu não tinha ninguém para me ajudar, não tinha ninguém assim que entendesse também para me ajudar. E eu fui buscar, como a irmã falou, né? Foi na luta, na guerra, sozinha, né? Nós e Deus, Hum, que nós fomos descobrir ali na oração, né? Que nós fomos descobrir na oração ali as chaves, né? Eu falo que Jesus é aquele que tem a chave de Davi, a chave do reino, que abre a porta, ninguém fecha, e fecha a porta e ninguém abre. Então ele foi dando as chaves para mim da libertação, da cura, né? E foi me tirando de muitos cativeiros, porque na verdade, o que que acontece? O inimigo ele se alimenta desse sentimento, tá bom? De qualquer sentimento que você tem, mágoa, ódio, raiva, tristeza, e ele sequestra fragmentos de alma nossos e vai prendendo. Sabe uma prisão, uma penitenciária, onde tem sim. vários cárceres? Ele vai prendendo nós somos um quebra-cabeça gigante. Então ele vai pegar uma peça aqui desse quebra-cabeça gigante, ó. Nós somos aqui um quebra-cabeça gigante e ele vai pegar uma peça desse quebra-cabeça e ele vai levando peça por peça desses fragmentos de alma para prender nesse cárcere. Então, o que que você faz? Você passa a ficar na mão de desses demônios, ao qual eles ficam ali te torturando, trazendo para você esses gatilhos de coisas que você já superou e aconteceu lá no passado, para tentar voltar com os fragmentos da sua alma para aquele cativeiro, para fazer você sofrer novamente aquilo que você já superou. Por isso que nós temos que ficar atento. Não é só tirar uma pessoa do cativeiro, é falar para ela, ó, fique atento, porque ele vai tentar voltar. E ele vai tentar levar o teu fragmento de alma para esse lugar de cativeiro, para que ele te continue te torturando, porque através da tortura emocional é que ele pega e recolhe esse sentimento ou de raiva, ou de vingança,
ou de ódio, de ira, de revolta, ou de tristeza, dor e sofrimento, para que ele se alimente disso. A gente tem que entender que o mundo espiritual ele se alimenta desses sentimentos, eles se alimentam dessa energia. Então, não, a gente sai de lá, mas eu saía e eu voltava para esses lugares, e eu não entendia por que que eu voltava. Porque sempre voltava para mim, o inimigo trazia de novo aquela lembrança do abuso, aquela lembrança da ofensa, da rejeição, do abandono. Por isso que nós temos que, uma vez curado, nós temos que procurar manter a nossa libertação, manter a nossa cura, manter, né, para que você não volte a voltar para esses lugares, né, de sofrimento, porque isso é muito Muitas, comum. muitas vezes é necessário até trocar a agenda, né, irmã? Sim, sim, Agenda. É a tal da transformação da mente e da vida. Não sim, caminhe mais naquela rua que te fazia tropeçar, sim, naquelas amizades, naqueles relacionamentos. Sem contar que uma das coisas também que ocorre é da pessoa ficar assim com vício, né? Vício de cigarro, de bebida. sim. Isso aconteceu com a senhora também, não aconteceu, irmã? Sim, na verdade, eu fui buscar no álcool, né? Era um refúgio para mim sair e beber muito, porque eu não sabia beber pouco, eu bebi até cair. Foi para mim um refúgio para mim me esconder, porque é vergonhoso você falar para as pessoas o que aconteceu. É isso que eu quero que as pessoas entendam também. É difícil a gente chegar e abrir. É a primeira vez que eu tô falando sobre isso assim abertamente, né? E assim, é claro, com todo o cuidado, né, para a gente não ter a live derrubada, só para as pessoas entenderem que nós não estamos nos aprofundando muito em algumas palavras, para nós não termos a nossa live derrubada. Mas, gente, e com todo cuidado, a irmã, ela está tentando alertar e não, vamos dizer assim, fazer o que muitas pessoas já fazem, né? Que é querer ser superior, Sim, querer ser melhor que você, ou melhor que a sua religião e etc. Não, ela está querendo dizer assim, gente, olha, você também é vítima. É só exatamente. para você ir anotando mesmo. Se você reage assim, quem sabe? Se Sim, você falar assim, quem sabe, né? Eu lembro que a senhora me falou também, né, que a senhora buscava nesses lugares Deus, e quando ia lá parecia tão parecidíssimo com as coisas de Deus, porque tudo que a senhora via geralmente na igreja católica lá também tinha, né? Então, exatamente. tipo, então Deus está aqui. Sim, Olha, Deus opera aqui também, então sim, tá tudo certo, palavrinhas lindas, maravilhosas, e não tem nada de, isso, né? sim. A senhora não conhecia o mais profundo, até vinha uma tal de uma proposta. Fala dessa proposta, irmã. Então, na verdade, eu não conhecia, né? Quando eu entrei lá, a primeira imagem que tem na porta é a imagem de Jesus, né? Ó, A primeira imagem. Então eu falei, que, que legal, né? Que bênção, né? Eu sempre quis conhecer Jesus mais a fundo, né? Sempre falei com ele, quem sabe eu encontro ele aqui. Ali já era mais uma armadilha, um jeito do inimigo tentar me levar para um lado que não era de Deus. E embaixo, o que que eu vi também embaixo? Eu vi todas as imagens que tinha em uma determinada religião, né? Aí não tenho nada contra, né? A não, religião não, católica, gente. não Não tem vamos nada a nos, ver. não vamos nos apedrejar, mas vamos Isso, entender o mundo espiritual. exatamente. E aí embaixo tinha os ídolos da Igreja Católica, né? Essas imagens. E só embaixo que tinha os ídolos, né? Essas entidades. Aí o Uhum. que que acontece? Tanto frequentar lá foi que um dia essa pessoa responsável por esse lugar chegou para mim e falou: Olha, o seu lugar está aqui. Separou um banquinho para mim e falou assim: tá tudo certo aqui para você ficar aqui e a gente vai desenvolver você e você vai ajudar pessoas aqui. E eu queria
ajudar pessoas. Olha só, uma pessoa que tinha passado por tudo que eu passei, eu falei, ótimo, eu preciso ser útil. Eu vou ajudar pessoas, que bom. Eu, então eu não tinha entendimento das coisas, do mundo espiritual. E era uma armadilha para mim. E ele falou, não, você vai ficar aqui, você vai trabalhar. Mas não pense você que é como você está vendo aqui, porque o lugar era todo branco. Era tudo branco, tudo claro, tudo, sabe, clean, tudo assim lindo, né? Assim, por se dizer. Não, não, você vai ter que sair tal horário para fazer os sacrifícios. Você vai ter que sacrificar tal horário. Você vai ter que dar tudo que eles pedirem para você. Tem horário, tem regra, tem hora. Eu falei, tudo bem, eu não acho que é nada demais. Eles falaram, chovendo ou não, você vai ter que fazer tudo que eles pedirem para você. Eu falei, tudo bem, o que que eu achei? Eu não tinha noção do que eles iam me pedir. Que sacrifício era esse, né? É, Que sacrificar que era esse. exatamente. E agora, cuidando dessas almas, né, que vêm desse lado e que mergulharam mais fundo que eu, né? Porque eu não cheguei a fazer o pacto, mas cuidando dessas almas, e sabe o que que eles falaram para mim? A minha irmã e todos que estão aqui me ouvindo a gente, que eu tinha sido separada pelo inimigo para ser noiva de Satanás. Você sabia? Era essa a E a intenção dele senhora com a minha vida. inocente, achando que era uma coisa. Sim, ele queria que eu fosse noiva dele. Meu Deus do É, céu. Um abismo chamando o outro. isso. Por isso que vem, que ele tentou desde o começo, né, lá da infância, né, a vir. E quando eu saio daquele lugar disposta, né, saio na porta, acaba Não, aquela eu vou reunião. servir, vou ajudar, eu vou fazer a Isso. caridade. Eu estava muito feliz porque eu ia servir e a Bíblia diz que o quê? Melhor é dar do que receber, né? Então eu queria ajudar. E eu Olha, tinha passado por aqui, a senhora já tinha características missionárias e não sabia. não sabia. É verdade. E aí o que que eu fiz? Né? Eu peguei e falei, pronto, agora eu vou sair daqui e eu vou ajudar. Olha, achei meu propósito de vida. Exatamente. Quando eu saio na porta, aquela pessoa, né, forte, né, aparentemente orgulhosa, durona, eu saio e eu ouço uma voz Nariz falar assim, empinado, toda chique isso, saindo de lá, que vai agora, vai se reinventar, vai ter verdade. finalmente um propósito de vida. É, vai ser alguém, né? Entendeu? Vai passar de ser vítima, né? De ser uma pessoa ali, sei lá, né? Sim. Que ajuda, tal. Aí quando eu saio ali, o senhor fala assim para mim, assim, eu ouço, o céu se abre ali e eu ouço ele falar para mim: "Você é minha. Você é minha." E a senhora? E fiquei procurando a voz, Cara, que voz porque que é essa? De onde que veio, né? a primeira vez que eu ouço Deus audível assim, foi a primeira vez que eu ouvi. Você é minha, você é minha. Esse não é o seu lugar. Não é isso que eu tenho para você. O que eu tenho para você é maior, é melhor. E aí ficou, você é minha, não é o seu lugar. Você é minha. E aí eu sabia, porque a voz de Deus. Como que é a voz de Deus, irmã Silvana? Ela é a voz de Deus, ela é inconfundível. A voz de Deus é a voz de Deus. Ela é inconfundível. Não tem como. E ali eu sabia que era o próprio Deus falando comigo. E naquele momento eu comecei a chorar de uma forma porque a voz, ela transpassava o meu ser. Ela me transpassou a voz do Senhor. Ela me tomou a voz do Senhor. É como se eu fosse tomada numa nuvem de glória e da presença do Senhor, como se eu fosse pega por Ele ali, como se ele me cercou naquele dia. Ele me cercou, ele me pegou para Ele. Ele me pegou para Ele. Eu tô aqui na cena, tá? Quando eu começo a ficar muito assim, eu tô Sim, escutando e fazendo a cena na minha mente foi muito para forte, entender a história. porque E, imagine, quem sou eu para o Senhor, o próprio Deus falar comigo?
Então Você é imagine, minha é, filha. isso. Aí foi o que ele falou. E ali eu senti a paternidade de Deus, né? Eu vi o Pai, né? Deus Pai. A paternidade do Pai. É linda, gente. O cuidado do papai conosco. Gente, vocês não sabem do que a gente está falando. Deus está muito forte. Aleluia. Eu sei o que é isso. É, Já te contei quando eu tinha 7 anos. sim. É muito lindo isso. Você é minha, você é amada, você é querida, né? Eu tenho um propósito na sua vida e com a sua vida, né? Através da sua vida. E ali a minha coluna, como eu era uma pessoa muito orgulhosa, né? Muito assim imponente, o Senhor fez eu me prostrar para Ele. Gente, quando a presença do Senhor chega, a gente não consegue, você não consegue, ele a quebra, ele quebra a gente no meio. Eu falo que ele quebra a gente no meio, porque a minha coluna se encurvou para baixo. Então eu fiquei assim andando na rua encurvada, chorando, e as pessoas paravam e falavam: "Que desespero é esse? O que que está acontecendo? O que aconteceu?" E eu não conseguia falar com elas porque eu estava com Deus. Eu Meu estava com Deus. Deus, a senhora perdeu alguém? O que foi que aconteceu? É. E aí foi tão lindo que aí eu fui daquele lugar para minha casa 20 minutos de caminhada. E o Senhor comigo. Chorando, E o Senhor comigo, chorando. emocionada, muito emocionada. 20 minutos recebendo cura. Recebendo a palavra de que eu tinha um dono, alguém que cuida de mim, alguém que me protegeu, porque não aconteceu, né, pior, né, do inimigo ceifar minha vida, porque ele tentou ceifar minha vida, ele tentou me Mas, matar mana, muitas vezes. você sabe o que é que eu vejo no meu discernimento quando Deus te encurvou? Ele, na verdade, encurvou os efeitos que, como é que foi o nome mesmo que a gente deu para essa live, gente? Os efeitos Infância da saqueada. infância saqueada. Isso mesmo. Ali se encurvou tudo aquilo que se disfarçava em ti, como se fosse Glória a Deus. tu, mas Isso, era o efeito do maligno junto com o físico. verdade. Ali Deus estava encurvando, tu vai te encurvar, viu? Coisa ruim que não era a Silvana. É, isso A mesmo. partir de hoje acabou. Aqui em casa, quando eu já tive uns repente com o cão. Olha aqui, acabou tua palhaçada aqui, tá entendendo? Verdade. Só lembrando que o Senhor nunca deixou eu ficar possessa. Isso nunca aconteceu, graças a Deus. Eu tinha medo disso acontecer. Passava bem longe da porta da igreja com medo de cair. Mas isso, não, quando eu fui atrás da minha libertação, porque eu fui até a igreja, né? Deus veio até mim e eu fui até a igreja. Isso nunca aconteceu. Então ele tinha uma influência fora. E eu creio porque o meu coração ele era do Senhor. E você vê de Gênesis a Apocalipse que quando alguém tem um coração que em toda a Bíblia Deus vai olhar a intenção do coração do homem. É a intenção do coração. Toda vida eu prego aqui em casa, gente, Sim, é a intenção do coração. Isso é o que importa para Deus. Pode até fingir exatamente. que tu é bonzinho, mas Deus só contabiliza aquilo que é verdade junto com a ação, que é o Exatamente. coração. E quando você vai ver a Bíblia, prova isso, e quando você vai ver a história de Abel e Caim, que as pessoas falam, Hum, Deus rejeitou a oferta de Caim. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus primeiro rejeita o coração de Caim, porque a Bíblia diz que o coração de Caim, ele já era maligno, ele era mau. Então, primeiro Deus rejeita o coração de Caim e depois sim Deus vai rejeitar a oferta dele consequentemente, porque Deus não quer sacrifício, ele quer obediência. Ele não quer só que você sacrifique, ele quer que você obedeça. Por isso que muitas pessoas sacrificam, mas estão bem longe do Senhor. Ele fala: com a boca me adoram, mas o coração está longe de mim. oh, Meu Deus. é verdade. Isso é muito forte Hum, isso, mas é hum. necessário dizer isso. Você pode sacrificar o que for. Eu falo, talvez seja o seu erro esse.
é o seu sacrifício. Porque quando você sacrifica, você acha que você tem mérito nisso. Você tem mérito na tua oferta, você tem mérito no teu jejum, você tem mérito nas tuas horas de oração, porque você é o fariseu, porque você estuda mais que os outros, porque você sabe mais que os outros. E o Senhor está falando, não é mérito do homem. Não há mérito no homem, nada que o homem faça, ele vai conseguir pagar o que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário, que ele se entregou voluntariamente por minha vida e pela sua na cruz do Calvário. Por isso que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente sim, e ele é único. O que que nós estamos falando aqui? Que nós nos apossamos desse sacrifício para nós sermos curados. Nós nos apossamos desse sacrifício para a gente ficar livre dessas iniquidades de gerações passadas. Ah, irmã Silvana, o sacrifício de Cristo não é suficiente? Sim, ele é. Mas quando nós confessamos aquilo que os nossos antepassados não confessaram, aquilo que a linhagem passada ela não confessou. Muitos morreram, desceram à sepultura sem confessar os seus pecados, sem confessar os seus assassinatos, os seus abortos, as suas mortes, as suas malignidades, os seus erros, as suas falhas. E por isso nós confessamos os nossos pecados geracionais, pedimos perdão, tomando posse do sacrifício crucial, do sacrifício da cruz. E aí sim, depois de confessado e pedido perdão, nós nos colocamos nas brechas pelos nossos antepassados. Mas eles já morreram. Isso muda algo? Não muda em nada para eles, mas muda tudo. É sobre nós, na nossa vida e na nossa descendência, nos nossos, na nossa linha, na nossa próxima geração, dos nossos filhos, netos, muda tudo. Eita, aí o que era só até a quarta geração vai até 1000 gerações. De bênçãos. E de 1000 em 1000 gerações lá se vai até Exatamente. mais. Exatamente. Então, o que que as pessoas pensam? Que quando a gente fala disso, de pecado geracional, e iniquidade geracional, nós estamos anulando. Não, do contrário, nós estamos tomando posse do sacrifício para fazer uma oração de renúncia. É isso, até mesmo porque se não tiver sacrifício, não tem renúncia. Então, o sacrifício é mediante o sacrifício de Cristo, que é o único sacrifício e o suficiente, o sacrifício suficiente. Tomamos posse desse sacrifício, fazemos a nossa oração de renúncia e tudo se faz novo a partir daí para frente. Então quebrou aquele ciclo, porque também outra coisa que eu aprendi, amada, com Deus, é que nós replicamos os comportamentos dos pais. E isso vai de genética, ambiente ao qual nós somos criados e espíritos geracionais que vão pulando. Então, sem perceber, eu tô mexendo no cabelo quando minha mãe ajeita o cabelo. Sem perceber, eu estou mexendo no nariz e estou falando como a minha mãe fala. Talvez eu esteja gritando com meu marido como minha mãe gritava com meu pai, ou batendo na minha esposa como meu pai batia na minha mãe. Eu recebo muitos relatos disso, de pessoas que falaram, meu pai, ele era violento com a minha mãe. E eu jurei que eu não ia ser como meu pai. Hoje eu sou pior que meu pai. Hoje eu sou mais violento com a minha esposa do que o meu pai era com a minha mãe. Hoje eu sou mais prostituto do que meu pai era com as traições com a minha mãe. E aí eu vejo que sem querer, sem aquela pessoa querer, por isso que eu digo, é consciente e muitas vezes inconscientemente, essa pessoa ela está replicando e vivendo a mesma coisa por causa da genética, por causa de um ambiente ao qual ela foi criado, ou por causa desses espíritos que vêm passando de geração a geração, e essa pessoa está replicando o mesmo comportamento que os pais tinham. Eu vou dar um exemplo. Eu estava orando outro dia e nós tratamos muito de casamentos. E nós sabemos como uma pessoa que foi saqueada, abusada, ela tem um problema de se relacionar com seu cônjuge. Tanto o homem quanto a mulher. Ela vai ter um problema de relacionamento.
né? Ela vai ter um problema de relacionamento com o seu cônjuge. E o problema não tá no seu cônjuge. O problema tá no sujinho lá, no encardidinho, né? Que veio, né, para trazer divisão para esse casal, né? Que veio para separar esse casal. Então, o que que ele faz? Através daquele abuso que a gente sofreu lá atrás, nós temos que começar a olhar os nossos, quebrar isso também, porque isso vai da pessoa que ela foi abusada, ela precisa lutar contra isso e ela entender que ela tem uma pessoa ali que ama ela, uma pessoa que se realmente está ali para cuidar dela. Essa é uma área que só eu posso entrar, porque eu também preciso querer ser curado, eu preciso querer ser tratado, eu preciso querer essa vida nova, porque eu tive que optar. Quando eu vi esses gatilhos vindo no meu casamento, eu falei assim, não, calma aí. Quem tá aqui não é o abusador, quem tá aqui é meu esposo. É uma pessoa que Deus me presenteou para cuidar de mim, que Deus separou para cuidar de mim. Quem você leva para sua cama nessa hora? É bom botar o cérebro para Sim, pensar, né? Falar para o sim, cérebro, calma. Quem está vindo para minha cama é meu esposo. verdade. Não é o saqueador, Exatamente. não mais. Isso. Exatamente. E ele não tinha culpa, né? Imagine como a pessoa fica, né? Porque ele fala, o que que eu tô fazendo de errado? Onde eu tô errando, né? E a pessoa não entende. Até que eu tive que contar para ele o que tinha acontecido, né? E aí ele veio entender. Depois que entendeu, tudo mudou, né? As coisas mudaram também.